Você se considera uma pessoa que tem realmente assumido o seu papel, que tem buscado pagar o preço certo? Ser uma pessoa relevante, uma pessoa que deixa uma marca, vai exigir um alto preço. Uma pessoa que não está disposta a nada, ela não vai deixar marca nenhuma, pelo menos marcas boas. Mas você realmente quer ser uma pessoa grande, que vai deixar um legado, que você vai pagar um preço sério. Olá, Deus abençoe, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. E eu quero falar com você sobre assuntos importantes na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre o preço de uma boa liderança. Você se considera uma pessoa que tem realmente assumido o seu papel, que tem buscado pagar o preço certo? Você sabe que ser uma pessoa relevante, uma pessoa que deixa uma marca, vai exigir um alto preço. Uma pessoa que não está disposta a nada, ela não vai deixar marca nenhuma, pelo menos marcas boas. Mas você realmente quer ser uma pessoa grande, que vai deixar um legado, que vai marcar a vida das pessoas, você vai pagar um preço sério. E um dos preços que os grandes líderes tiveram que enfrentar é o preço da rejeição. Eu quero ler para você aqui uma passagem que está em Êxodo 32, versículo 1, que diz assim, olha só. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe, vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então veja, você sabe já a história de Moisés, né? As décadas que ele passou, o propósito pelo qual ele foi levantado, né? O sacrifício que ele teve para ajudar aquelas pessoas, né? E nesse momento aqui o Moisés estava com Deus, estava lá 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber e tal. E por quê? Porque ele queria ajudar aquelas pessoas. E nós vemos aqui atitudes que muitas vezes você vai sofrer na sua vida, ou às vezes até tem sofrido. Às vezes você se dedica, você quer ajudar, quer melhorar uma situação, e você vê crítica, você ouve comentários, né, que como se você não estivesse fazendo nada. Colocando dessa maneira, ó, esse Moisés, assim, esse cara, esse sujeito, sabe, sem respeito nenhum. Então, um dos maiores problemas que um homem de Deus, uma liderança forte vai enfrentar é o contraditório. Vai ser você ser rejeitado sem motivo. A pessoa cria um motivo. Então, é muito importante nós termos identidade. Nós vemos os líderes que foram vencedores, eles tiveram que assumir uma grande identidade, uma segurança. Porque aquelas pessoas que tentam ficar bem com todo mundo, elas ficam mal com todo mundo. Ou se a pessoa quer ficar bem com todo mundo, ela fica mal com Deus. E a gente sabe exatamente, a palavra nos mostra isso. Se eu quero tomar as decisões certas, eu tenho que ficar bem com Deus. E ficar bem com Deus muitas vezes vai me fazer ficar mal com as pessoas. Mas esse é o preço. Esse é o preço de uma liderança. E o pior, acaba acontecendo da pessoa ficar, quando ela quer agradar todo mundo, ela muitas vezes está passando por cima dos princípios, ou seja, ela está ficando mal com Deus. Isso é uma tragédia, porque aí as coisas não vão caminhar. E a vida é feita de escolhas, né? Nós precisamos fazer as nossas escolhas. Com o que nós vamos ficar? O que é que você acredita? Você tem assumido realmente o papel de um homem que faz aquilo que você acredita, que você tem convicção? E a convicção não vem de pessoas ou da sua criação, vem da palavra. Então é muito importante nós analisarmos esse ponto. A gente não pode carregar tudo, a gente não consegue carregar tudo. A vida é como uma escada, você tem que subir com aquilo que você vai precisar. Se tentar subir com tudo, uma hora você pode cair. Mas se você tem sido rejeitado porque você tem mantido a sua fidelidade, é mais um motivo para você se alegrar. Porque a gente sabe que a pessoa que foi mais rejeitada na história
foi o próprio Senhor Jesus. Veja que até os dias de hoje nós vemos a perseguição, nós vemos pessoas aí criticando. Por que as pessoas criticam o cristianismo? Que as pessoas estão ajudando as outras, estão valorizando a família, cuidando de princípios. Por quê? Porque é uma perseguição a Jesus. Então, se Jesus foi o homem mais rejeitado da história, eu vou me sentir mal por ser rejeitado pelas pessoas? Davi foi rejeitado, Moisés foi rejeitado. Os grandes líderes, eles precisam ter esse foco. Eles têm que saber o que cabe na vida deles e o que não cabe e seguir firme. Então, quem não está incomodando ninguém, não recebe crítica a ninguém, é porque também não está fazendo diferença na vida de ninguém. Então, é muito importante essa constatação. Será que a gente está passando aí pela vida despercebido, de forma morna, né? Não faz diferença na vida de ninguém? Ou seja, não estou impactando, não estou sendo firme. Então você precisa assumir essa posição de cabeça, de liderança, e o líder vai receber críticas, mas aquele que é conduzido pelo Senhor, ele vai, segue em frente e continua e ele vai vencer. Porque quando a gente está no caminho certo, na obediência, é impossível não dar certo. Mas aí Deus está testando a nossa consistência, a nossa resiliência. A gente pode ver que naquela passagem de Ziclag, onde Davi chegou com o exército e perdeu, os inimigos tinham levado todas as famílias, tudo, ele foi rejeitado, ele estava lá lutando com aqueles homens, e os homens acharam um culpado, vamos apedrejar o Davi. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, Davi manteve a sua integridade, Davi não se sujeitou àquilo, né? Temos aquele momento, inclusive, que o povo pede um rei, nós queremos ser igual às outras nações, mas Deus levantou o povo de Israel para ser um povo diferenciado, uma vitrine para as outras nações. E o próprio Deus falou isso. Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Então, muitas vezes a gente vai ter momentos assim, fala assim, esse fulano, esse Moisés, né? Esse Murilo, esse João, esse Ricardo, tal. Ou seja, vamos receber rejeição. Vai ter pessoas que vão se incomodar ou criticar, ou falar, eu faria diferente, eu faria de uma outra forma, mas lembra que o realizador é superior ao crítico. Tem gente que só serve para criticar, só tá para criticar, não bota a mão em nada, não faz nada, não assume nada, mas acha o defeito de tudo. Então esses vão ficar pelo caminho, esses não são irrelevantes. O que vai ficar vai ser aquele que manteve a sua integridade. Então, nós precisamos ser líderes. Líderes na nossa casa, líderes no trabalho, mas especialmente líderes na nossa mente. Convicção. Líderes na nossa vida. Então a gente precisa trabalhar essa identidade, essa segurança em Deus, do que é certo, do que é errado, e o norte da nossa vida a gente encontra na palavra. Então por isso que é muito importante você pedir direção ao Senhor, você ler a palavra, você assistir aos programas, porque tudo isso já vem com revelações, com palavras já que estão mastigadas, já com entendimentos. Mas se eu não me envolvo com as coisas de Deus, eu fico ouvindo muitas pessoas, eu fico inseguro do que estão falando ou pensando sobre mim, eu não vou fazer. Eu não vou ser um líder forte, eu não vou ser um líder relevante. Josué foi um grande líder porque ele ficou com o que Deus tinha dito para ele. Davi foi um grande líder porque ele ficou com aquilo que ele sabia que era o certo. Ele amava a Deus, ele queria Deus, ele levou a Deus as pessoas para mais perto de Deus. Então todos os que venceram, os heróis da palavra, foram aqueles que mantiveram uma linha reta, uma linha com o Senhor. Ok? Se esse vídeo te ajudou, se isso despertou coisas em você para que você tome decisões, para que você haja de uma forma diferente, para que você se lidere e lidere outras coisas, eu peço que você tome as suas decisões e que você coloque aqui o que te ajudou, o que isso trouxe de revelação para você. Coloca aqui nos comentários, dê o seu like, esteja inscrito no canal e mande para mais pessoas, porque homens de verdade mudam o mundo. Então, mude primeiro a sua mente, mude primeiro a sua fé, tenha consistência, você verá
todas as outras áreas da sua vida serem mudadas em nome de Jesus. Fique com Deus, um abraço